Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais uma entrevista incrível aqui no Mulher e Vida. Hoje vamos falar de um assunto sério, muito importante e relevante. Vamos falar sobre autossabotagem. Muitas vezes nós podemos ser cruéis e o nosso alvo pode ser nós mesmos. Uma conversa interna negativa é algo que, com certeza, provavelmente já fizemos em algum momento. Tipo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, ela é muito melhor do que eu não mereço, enfim. E sem saber, a gente está entrando nesse processo de autossabotagem. E para falar sobre isso, eu vou receber a coach Flávia Nóbrega Lima, que já está aqui. Flávia, obrigada pela Oi, presença. Ju. Obrigada a você pelo convite. Um prazer estar aqui falando desse assunto tão importante que eu adoro. Nossa, eu estou aqui apavorada. Eu acho que eu sou uma sabotadora, assim, não sabia. Que agora, começando a ver, né, a entender um pouco mais desse assunto, eu vi que nós, seres humanos, enfim, a gente tem essa mania de botar um negativo em tudo, né? O negativo tá em tudo. Aí, sem querer, a gente se autossabota e nem sabe. Como é que funciona? O que que é mesmo essa autossabotagem? Primeiro, Ju, vou te colocar uma coisa para você não se sentir mal em ter se percebido, talvez, às vezes, sabotadora. Várias pesquisas diferentes da psicologia positiva, da área de felicidade, elas convergem para um número muito próximo de apenas 20% de nós, né, dos seres humanos, conseguem viver todo o seu potencial. Então, seria como se 80% de nós, de alguma forma, em algum momento, tivéssemos comportamentos sabotadores. E não é que quando a gente se compromete a fazer um objetivo, né, quando a gente fala, quero mudar, percebi um comportamento ruim como hábito meu, quero mudar. Não é que a gente seja insincera com a gente mesmo, com esse nosso compromisso. É que, na verdade, mudar é uma coisa difícil. E que existe realmente processos internos que se acostumam, né? Que, de alguma forma, tem um ganho nessa zona de conforto. Mesmo quando está ruim, é um ruim conhecido. E a gente se apega a esse ruim conhecido porque ele dá uma sensação de controle. E o ser humano tem essa necessidade de controle do conhecido. Então, a gente acaba, na hora de agir, ao invés de agir na direção de mudar esse comportamento, de ir em direção aos nossos objetivos, acabamos agindo justamente de forma a sabotar esse alvo. E o pior é que quando a gente recorrentemente opta por ações que nos sabotam, essa escolha, essa opção por não cumprir com o compromisso que a gente assumiu com a gente mesmo, vira nossa resposta automática, nosso hábito. E aí pode atingir todos os campos, né? Emocional, a carreira, né? Aí, como é que a gente identifica? Então, Ju, o primeiro passo realmente é você ter uma consciência de que você está agindo de forma a inventar desculpas, né? Quando o seu diálogo interno, quando você começa a perceber que para cada coisa que você não fez, que deveria ter feito, você tem 1 milhão de desculpas, de justificativas para você não ter feito alguma coisa que te aproxima do seu objetivo e ter escolhido uma atitude que te afasta, cada vez que você fala isso, você está se auto-sabotando. Então, você reconhecer esse diálogo interno, esse pensamento, é o primeiro passo. O deixar para depois, né? O sempre... Ai, amanhã... Para algumas pessoas é deixar para depois. É a procrastinação. Para outras pessoas, é você, por exemplo, não dizer não para nada. Sempre tudo que te pedem dos outros, você aceita.
Para outras pessoas, por exemplo, é você achar que a sua condição tipo, personalizar o problema, né? Você achar que tudo que acontece é contra você, só você vive numa conjuntura difícil e imagina, tipo, ó Deus, sabe o hard, né? Ó céus, ó dia, ó azar, tudo acontece comigo. Se você começa a achar que está tudo muito personificado para você não conseguir enquanto o mundo está conseguindo, tipo, alerta. Está errada. Alguma coisa está errada. E aí tenha coragem. Não é à toa que coragem é um dos pilares da alta performance. Tenha coragem de parar e falar, calma. Será que o problema está começando dentro de mim? Porque essa questão antes de qualquer coisa, né? Essa questão do pensamento, que vem aqui interno, aqui, né? Eu estou aqui fazendo uma live contigo, mas, ai, meu Deus, não sei se eu vou conseguir, ai, não sei se acho que eu não sei fazer a pergunta, ou enfim, está no trabalho, recebe uma nova missão, e aí isso vem internamente, aí eu, pronto, consegui identificar, olha, por que eu estou pensando assim, se a pessoa faz, eu também posso, eu sempre, né, eu sou capaz, eu estudei, eu me preparei, aí, o que a gente tem que fazer, assim, eu percebi que o meu pensamento, mas cuidar do pensamento é algo muito difícil. Então, Ju, até esse seu exemplo é super ótimo, porque você sacou como o pensamento te tira do momento presente? Por exemplo, aqui no caso, a gente está entrando para conversar. Se eu, em vez de entrar e te dou toda a minha escuta para estar plenamente aqui e a gente interagir, porque a gente sabe que a gente tem conhecimento suficiente para estar aqui e encara isso, e em vez disso a gente começa, ai, não vai dar tempo. Será que eu não vou conseguir? Será que ela vai me perguntar uma coisa que eu não sei responder? Se a gente começa a desviar a nossa atenção para isso, primeiro, né? Você já não está acessando todo o seu potencial. Porque um pedaço de você já está lá tratando desse pensamento. E o outro como é que a gente funciona? O pensamento, ele gera um sentimento. Então, quando eu começo a pensar, eu não sei, não vou dar conta, será? E eu começo a gerar em mim uma sensação de dúvida, incerteza, incapacidade, insuficiente. E aí, quando eu começo a me sentir assim, fisiologia, eu começo a ter, né, sentir no corpo o que é sentir essas coisas. E aí, a gente tenta ser consistente. Eu começo a agir assim. E aí, eu começo a não acessar meu potencial, me sentir incapaz, e aí começa a ter branco, porque aí eu comecei a ficar nervosa, e aí eu já não acesso mais conhecimento, e aí vira aquela coisa do ciclo que se confirma, né? Então, eu fico com medo de ser assim, acabo me sentindo assim, acabo não acessando meu potencial, acabo sendo assim e confirmo que eu não sou capaz mesmo. E isso vai gerando uma espiral negativa e que vai minando a autoconfiança. Né? Mina totalmente a autoconfiança. E da próxima vez que você for fazer, você fica com essa memória. E aí você entra com mais nervosa ainda, com mais medo ainda. Então, a coisa vai virando um ciclo vicioso negativo. E aí a gente faz o quê? Porque a pessoa trava, quer dizer, a pessoa trava ou não dá certo no trabalho, é mandada embora, e aí piora a situação, né? Daí mesmo ela acredita naquilo que não é capaz, que não consegue e tal. Aí como que trabalha isso? Então, a primeira coisa é você reconhecer que veio esse pensamento e que te tirou do foco. Para você desafiar o pensamento. Se eu estou aqui com você e eu passo, puxa, sei lá que eu tenho capacidade para estar aqui, aí eu tenho que parar e pensar, calma aí, o que esse pensamento quer me dizer? Quer me dizer para eu ter atenção. Então, eu sei o que eu estou falando? Sei, eu estudei para isso? Estudei, eu me preparei para estar aqui? Preparei. Então, por que eu estou pensando isso? Então, você tem que começar a desafiar e tem que interromper o ciclo do pensamento, senão ele vai virando uma espiral. Então, conforme você vai ficando craque nesse negócio, e aí já é até uma dica, é o seguinte, na hora que veio o pensamento, você já interrompe. Flávia, qual é? Parou. Respira. Aí, exatamente. E assim, isso que você tá pensando tem algum sentido? Isso que você está pensando tem alguma evidência que possa ser verdade? Ou você está sendo excessivamente crítica? Existe uma verdade ou é... E aí, assim,
que a gente acha? A gente acha que sentimento é fato, mas fato é fato, sentimento é sentimento. Então, não é porque você se sente incapaz ou você se sente despreparada que você realmente esteja. Sim. É diferente do estar, né? Eu não sou, eu estou. Eu estou e nervosa. Eventualmente nem está, né? Você está nervosa, mas você não está despreparada. E aí, na verdade, também tem uma coisa, né? A ausência do medo é irresponsabilidade, né? O medo existe para te proteger. Então, assim, você ter um pouco de nervoso, que, por exemplo, artista fala, até hoje sinto um frio na barriga para entrar. Esse frio na barriga é bacana, porque é aquele frio na barriga que fala assim, eu ainda continuo tendo que me preparar, me desafiar, ensaiar, reforçar minhas habilidades para poder dar o meu melhor para o outro. Se eu tenho total ausência, eu paro de me preparar e eu começo a entrar em declínio. Mas eu não posso deixar que... Se eu me preparei, eu tenho que confiar na minha preparação para eu poder acessar o meu potencial e poder performar com ele. Se eu começo a ficar neurótica, né, começo a entrar nessa ebulição, eu desvio a minha capacidade para lidar com esses pensamentos, em vez de estar aqui plena e poder ouvir o que você está me dizendo e poder responder com o melhor que eu tenho. E é assim, no relacionamento, no trabalho, com os filhos, tudo. Problema. Vamos resolver aqui. Nós estamos no YouTube, sua participação é muito importante, então se não se inscreveu, se inscreva, deixe um comentário, ative o sininho, sua participação é muito importante. E a gente no Instagram também, no Mulher e Vida, deixou uma caixinha de perguntas e tem várias perguntas aqui para a Flávia nesse assunto de autossabotagem. A gente vai, uma primeira pergunta de vídeo. Tá bom, vamos lá. Eu queria saber como eu consigo identificar a autossabotagem e quais os sinais que eu preciso prestar atenção para identificar essa autossabotagem. Como identifica, né? Eu acho que o melhor pensamento, a melhor dica, assim, para a pessoa perceber que é autossabotagem, é ela pensar o seguinte: sempre que os meus comportamentos, uma escolha, uma decisão, e uma escolha, quando eu digo assim, não é uma escolha, tipo, uma grande decisão, é uma escolha de comportamento. Eu agora vou fazer uma live ou ficar dando show no meu Instagram, ou vou deitar para ver série. Eu vou fazer... Quando você faz uma escolha que te afasta do seu objetivo, em vez de te aproximar, quando você tem, por exemplo, uma conversa difícil para lidar, e aí você recorrendo, não, só que antes eu tenho que preparar isso, só que antes eu tenho que fazer aquilo, só que antes eu vou lavar a louça, só que antes eu vou... Você está recorrentemente escolhendo se afastar do que você tem que fazer para fazer coisas mais confortáveis, com recompensas imediatas. Isso é uma forma de se sabotar. Então, a maior dica é você realmente perceber quando é que as suas escolhas estão te afastando. Existem alguns comportamentos que são clássicos, né? Que, tipo, a gente procrastinar por exemplo, isso, né? Você ficar inventando tarefas menores para poder adiar o que realmente você tem que fazer, é um comportamento clássico. Você ter dificuldade de dizer não e dizer sim para um monte de coisa que você, na verdade, gostaria de dizer não, é outro comportamento clássico. Você microgerenciar, você resolver que você tem que tomar conta de todos os detalhes de determinada coisa, tudo tem que ser exatamente como você quer e como você pensou, é uma forma de se sabotar. Não conseguir delegar, né? A gente quer dar conta de tudo, assim, não sei. Isso. Aquilo que a gente falou da vítima também, né? Quando você começa a achar que as coisas não estão sob seu controle e você, tipo, todos os rastros se alinharam naquele dia contra você, é uma forma de se sabotar, sabe? Essas são as principais dicas. Aí, qual é a característica da pessoa? Quem é essa pessoa? Porque a palavra autossabotagem, por exemplo, eu já ouvi falar e tal, mas nunca entrei a fundo. Agora que eu comecei a ler bastante coisa, né, para poder conversar contigo, falei, gente, eu sou uma autossabotadora e não sabia, assim, pequenas coisas, né, tipo
isso que a gente falou, assim, de querer controlar tudo, a gente não quer delegar, quer fazer tudo, parece que tem que, não, eu consigo fazer, eu sei, aí entra em exaustão total. Então, assim, as pessoas que, de repente, não conhecem a nomenclatura, mas o assunto em geral, elas vão se identificar com certeza. Porque a gente é um pouco, acho que todo mundo, né, tem um pouco disso, de autossabotadora. Então, olha como é que é. Tem uma forma bem, eu acho que assim, bem de um jeito bem fácil de entender, que é o seguinte. Todo mundo sente emoções negativas, todos nós. E isso é normal, é humano e tá tudo bem. Só que se você não sai, sabe quando você põe o dedo no fogo e aí você põe o dedo em cima de um fogo, aí começa a te queimar, você tira a mão. Veio aquela informação. Tá quente, você tira a mão. A emoção negativa é a mesma coisa. Você sente a emoção negativa, ela te traz uma informação. Se você processa essa informação e age, tudo bem. Se você fica na emoção negativa, você começa a se sabotar. Então, sempre que você vê que você está dentro da emoção negativa, qualquer uma, medo, vergonha, culpa, raiva, qualquer uma, você provavelmente vai começar a agir não no seu racional, e sim no seu emocional. E provavelmente você vai se sabotar. Então, essa é uma forma também bacana de identificar, de perceber os gatilhos. Tem uma perguntinha aqui no Instagram, né, na caixinha de perguntas. Existe alguma idade específica onde começamos a nos auto-sabotar? Então, Ju, a autossabotagem, normalmente, ela tem origem na infância. E o que ela vem? Não é muito de ter uma infância difícil ou fácil, de terem pais amorosos ou não. Na verdade, na imaturidade emocional da criança, ela pode interpretar algum acontecimento que ela, né, algum relacionamento ou acontecimento que aconteça, ou na escola, ou com os pais, ou com familiar, amigos, enfim, de alguma forma ameaçadora, e ela faz imagina como se botasse uma capa protetora. Ela começa a ter certos comportamentos para tentar evitar sentir essas emoções ruins nela, ou achar que ela não é pertencente ou merecedora. E o que acontece é que a gente cresce e evolui e amadurece e às vezes não se livra não se livra desses entendimentos primários, e aí continua, por hábito, se comportando daquela forma. Tipo, eu não sou capaz, eu não... Como que a criança se manifesta? Tipo, se eu não for totalmente de acordo com o que a minha mãe quer, ou seja, se eu não me livrar da minha autenticidade e for exatamente a persona que é esperada de mim, eu não vou ter o amor. Tá. Então, eu vou me afastando do meu eu, da minha essência, para encaixar numa coisa que eu preciso do reconhecimento externo. E aí eu só me sinto amada quando vem essa palavra de que, nossa, você fez isso, você é amada. Ou eu começo a achar que meu valor tá, por exemplo, existe um outro perfil que chama hiperrealizador, que o meu valor está nas minhas conquistas. Então, cada vez que eu conquistava coisas, eu sentia que eu era amada, eu recebia um reconhecimento dos meus pais, dos família, dos amigos. Então, eu começo a achar que eu tenho que sempre conquistar coisas e vou botando me invento um monte de objetivo, de metas para ser primeiro em um monte de coisa para poder... Elogio é igual açúcar, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer e mais a gente fica dependente. Então, assim, é uma outra... Existem vários padrões, sabe? Existem várias formas de se manifestar, diferentes. Mas sempre vem de uma tentativa da gente se proteger, principalmente das necessidades básicas do ser humano, que é se sentir pertencente, né? Ter o amor, ter a conexão, se sentir importante para alguém, e de ter a segurança básica, né? Você ter uma segurança básica de vida, assim. Aí hoje, como isso está sendo bastante falado, então os pais da nova geração, que já estão com esse conhecimento mais aguçado, vão conseguir, de repente, educar um filho de uma forma diferente. Mas, na nossa geração, por exemplo, para cima, que
não se discutia sobre isso, não se falava sobre isso. A gente tem que aprender na marra e de adulto, então. Né? E é um aprendizado contínuo, né? Porque é óbvio que o pai e a mãe, eles não fazem intencionalmente, né? Não vou, agora eu vou dar um nó na cabecinha da criatura, né? Não é, mas muitas vezes a gente, para proteger os nossos próprios medos, a gente, né, acaba criando um controle em cima do outro ou uma expectativa em cima do outro que acaba o outro, a criança vai gerando comportamentos protetores. A gente tem mais uma perguntinha de vídeo. Oba! Olá, meu nome é Kelly Becker. E a minha pergunta sobre a questão de autossabotagem é a seguinte: sobre os elogios. Como recebê-los de forma de verdade construtiva? Porque às vezes a gente vai lá e se dedica tanto a um projeto, né, para que aquilo tenha super repercussão entre as pessoas, para que aquilo chegue de uma maneira super positiva, que cause bons efeitos, e você atinge aquilo. E aí vem os elogios. E vem os elogios, elogios, elogios. E aí você não sabe lidar com aquilo. Às vezes nem quer mais receber aquele elogio, porque começa a surgir o medo de não conseguir mais corresponder àquela altura, aquilo que já deu certo, será que vai dar de novo? Então, como lidar com esses elogios de forma que a gente acolha, né, para que ele continue sendo uma forma construtiva, para a gente ir tanto saboreando esse momento, né, de ter realizado as coisas, quanto de conseguir evoluir com isso também, né, de uma forma que isso não barre a gente, mas que venha de forma gostosa e agradável, né, que esse elogio seja também uma forma de te construir, sem que cause medo. Nossa, maravilhoso. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo e muito interessante, né? Porque, assim, ela até falou os dois pontos. Na verdade, quando você tem esse reconhecimento externo, como ela falou, né? Você batalha, dá o seu melhor, faz uma coisa, conquista o que você queria e aí vem o reconhecimento. E o que acontece quando vem esse reconhecimento? O ideal seria que você... Qual é o mundo ideal? Você se apropriasse de tudo que você fez de bom para aquilo sair, para construir a sua autoconfiança de que você é capaz de cada vez fazer mais. E o que ela colocou? Que ao conquistar, ela se impôs um sarrafo mais alto. E aí ela colocou, quando você se impõe um sarrafo mais alto, você fala assim, ixi, e agora? Será que eu vou conseguir dar conta de superar de novo? Se eu já me esforcei para fazer isso, será que eu vou conseguir novamente surpreender, superar? Isso é muito comum, principalmente na classe artística, né? Com questões artísticas, de criatividade. Tem que você precisa criar e aí você tem uma repercussão muito bacana. E como é que você vai fazer para criar de novo e ter outra música estourada, outro livro super vendido? Então, o que acontece? O medo do sucesso existe tanto quanto o medo do fracasso. O sucesso, ele também assusta, porque ele te coloca tem outras coisas também, mas uma das coisas que ele assusta é que ele te coloca num patamar que você se sente pressionado a manter aquilo. E aí pode ter várias coisas. Pode ter, por exemplo, síndrome do impostor. E se eu dei foi sorte? Eu não vou conseguir reproduzir. E aí eu vou decepcionar todo mundo que achou que isso era bom, que achou que eu era boa, e de repente não sou tão assim. E o que acontece? Uma forma de sabotagem que acontece nesse contexto, né? Se eu der tudo de mim, o meu melhor, e isso não for suficiente. Então, o que você faz? É melhor eu não dar tudo de mim. Porque enquanto eu não der tudo de mim, eu tenho uma desculpa para mim e para o outro. Se eu tivesse feito tal coisa, eu conseguiria. Mas aí, sabe o que aconteceu? Aí, né, pega aquele arsenal de desculpinhas que a gente já falou aqui. E aí fala, não, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo outro. Então, por isso, eu não dei o meu melhor. Se eu tivesse dado, talvez eu tivesse conseguido, talvez não. Mas eu não dei, então eu ainda tenho chance de me salvar e ser... Então, assim,
não deixa de ser uma forma de encarar o fracasso, de você olhar o fracasso de peito aberto e falar que é um aprendizado. Se eu não conseguir na próxima, ok, eu dei o meu melhor. Eu tentei. O que eu aprendo com isso? Mas geralmente a pessoa ela tem uma conversa com alguém, assim, ela fala, ou esse é um papo interno mesmo? O se, mas, que medo, não vou conseguir. Isso é muito interno ou a pessoa desabafa com alguém e de repente consegue até contornar isso? E a pessoa, né, dá um outro feedback para ela e ela consegue sair. Geralmente. Então, eu acho que um pouco dos dois, Ju. Vou te dar aí bem minha opinião. Eu acho que o papo primeiro é interno, mas às vezes para você se convencer do seu papo interno, você vai testando se ele é convincente com os outros, né? Claro que os sabotadores dentro da gente são malandros, são inteligentes, eles vão te dando muitas desculpas. E vou ser sincera, quais amigos, pessoas, familiares também estão equipados para virar e falar para você? Tu tá se sabotando. Isso aí é desculpinha. E o quanto que você está aberto, se você não está procurando a sua própria evolução, se você não está... Porque mesmo quando a gente está procurando, eventualmente a gente passa por isso, mas tem gente que não está nem procurando. Quanto você está aberto a ouvir isso e acolher? Porque, no fundo, você quer que as pessoas acreditem que realmente não vai dar para você dar o seu melhor. Esse é o objetivo. Quando você fala para o outro as suas desculpinhas, você está querendo convencer o outro de que me libera aí. Então, a gente complica, essa é a situação. A gente complica. Difícil, meu Deus. Mais uma perguntinha que veio no Instagram. Sentimento de inferioridade é uma forma de autossabotagem? É uma forma de autossabotagem porque o sentimento de inferioridade só vem se você está se comparando. E você se comparar é um ato de autossabotagem, porque sabe aquela frase de mãe? Você não é todo mundo? Você não é todo mundo. E se você é uma pessoa única, você é incomparável. Então, assim, o que a comparação faz? Você tira um recorte da vida do outro que te interessa para fazer essa comparação e compara. E compara para dizer o que é melhor, o que é pior. Isso é muito péssimo, porque o outro, mesmo quando ele tem aquele recorte positivo, ele também tem as suas batalhas, também teve as suas escolhas, também está abrindo mão de coisas que não estão ali para a gente ver e julgar. E cada um tem as suas habilidades, talentos, paixões, crenças, enfim, valores, que guiam as nossas, cada um a sua escolha. Então, quando você se compara, não é só... É desumano, é injusto. E por isso é uma autossabotagem, porque ao se comparar com o outro, você não está se instrumentando para agir em direção, agir positivamente, né? Agir com intenção de evoluir, de melhorar e de ir à frente. Você se compara só para você se colocar naquela posição de vítima ou para você justificar o que você não fez. Então, se comparar é péssimo. Você tem que olhar para o outro, assim, para mim, você tem que olhar para o outro de duas formas. Se você está olhando para quem está na sua frente, para esse recorte, que seja para te inspirar, para ir para essa pessoa e falar: o que será que ela fez que eu posso fazer? O que será que foi determinante para essa caminhada ser bem-sucedida, que eu possa trazer para a minha caminhada? E para quem está atrás, para falar: vem, se desamarra aí também das suas desculpas e vem. A gente vai conseguir. Exato. Bora, todo mundo. Vamos nessa. Flávia, mas nessa questão da comparação, aí a gente entra, mais uma vez, acho que todas as entrevistas feitas aqui, a gente entrou nesse assunto que são as redes sociais. Né? E aí é um problema seríssimo, né? Para os jovens, principalmente, vamos pensar dessa maneira, a questão da comparação, porque aí ele está sempre em primeiro lugar, está sempre mais bem vestido, está sempre viajando, a grama do vizinho é sempre mais verde, não adianta, né? E aí entra nesse ciclo aí, trabalhar a cabeça nesse sentido. Estou falando de jovens, mas adultos também, né?
enfim. Todo mundo. E aí, qual é o papel do coach nesse momento, assim? Veja, Ju, na verdade, a gente tem essa forma de pensar. A realidade existe, né? Quando a gente vive o mundo, quando a gente experiencia a nossa realidade, a gente interpreta. Imediatamente, quando você está numa situação, você dá um significado para essa situação. Esse significado que você dá é baseado em tudo que está dentro de você. E esse significado que você dá, que vai dar o seu pensamento em relação àquilo, lembra, o pensamento gera o sentimento. Então, quando você experiencia o mundo, você atribui um significado, e esse significado vai ser a forma como você vai falar com você, que vai fazer como você vai ditar como você se sente, como você age. Qual é o papel do coach? O papel do coach é te ajudar a avaliar essa forma como você está interpretando. Para que você tenha interpretações que te favoreçam a entrar em ação em direção ao seu objetivo. O papel do coach é acompanhar e facilitar uma jornada para que você se conheça mais. É incrível como a gente se conhece superficialmente. Como que a gente vive uma vida inteira e não sabe por que a gente toma determinadas decisões, faz determinadas escolhas. Saber lá no fundo essas razões que são do inconsciente, que não são do consciente. São respostas do inconsciente, não são decisões racionais. Então, o papel do coach é te facilitar nessa jornada. E aí, com isso, nesse processo, você ter um plano de ação para conquistar um determinado objetivo que você não esteja conquistando sozinho. E aí, desafiar o seu pensamento, desafiar a sua forma de pensar, a forma como você está interpretando as coisas, o porquê das suas escolhas. Às vezes, a gente fazer sozinho, tem gente que consegue sozinho ver uma live, ler um livro, começa a se aprofundar e já consegue entrar nesse processo. Mas, normalmente, o outro consegue te desafiar mais. E os nossos amigos, nossos relacionamentos em geral, chefe, enfim, familiares, realmente não estão equipados para fazer esse desafio, de quando você vem com as desculpinhas, não, você merece mais do que isso, você pode mais do que isso, você está se colocando barreiras, você está limitando o seu potencial, você está trocando uma recompensa de curto prazo por uma recompensa de longo, ao contrário, está trocando uma recompensa de longo por uma de curto. E, seja na carreira ou na parte emocional, relacionamento, enfim, começa tendo uma meta, né? E a gente, um objetivo. E aí a gente, com pequenas metas, vai crescendo, é isso? É importante fazer aquelas anotações e o checklist lá? Do quê? Do quê? Fazer das coisas que a gente tem que melhorar, das coisas que a gente prometeu que ia fazer e não fez. Então, Ju, eu acho, porque, olha só, o que acontece? Existe muita coisa, a realidade, ela tem muita coisa para o seu cérebro ser capaz de processar. Então, quando a gente não coloca assim, uma meta, um sonho, quando a gente não tangibiliza o que a gente quer, é muito normal a gente entrar no modo que eu chamo de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Você vai na escolha automática, maravilhoso para o churrasco, péssimo para a sua vida. Deixa a vida me levar. Por quê? Porque aí você vai à mercê das escolhas e prioridades dos outros. E você vai só aceitando o que está ali para você. Quando você coloca um objetivo, você meio que está combinando com o seu cérebro de dar atenção para aquele assunto. Então, por exemplo, quando você, assim, muito normal, quando a pessoa, as mulheres, né, para a galera do Mulher e Vida que acompanha, quando está tentando engravidar, você não começa a ver um monte de grávida por aí começa a ver um monte de reportagem de grávida, toda vez que você liga a televisão, ou que você entra no YouTube, ou que você entra no Instagram, ou que você lê uma revista, e você fala, puxa, eu resolvi engravidar, agora o mundo resolveu engravidar.
Eu resolvi viajar para lugar tal e, de repente, está na moda lugar tal. Não é que está na moda, não é que todo mundo resolveu. Está tudo no mesmo ritmo de sempre. O que acontece é que você passou a dar atenção àquilo. E aí o seu cérebro passou, quando passa aquela informação, ele, ups, aquilo é importante. Então, você passa a reconhecer oportunidades que, se você não faz essa combinação, passariam desapercebidas. Então, por isso, é importante por causa disso, porque você permite que você se toque de uma oportunidade que você, se não tivesse parado para pensar, você não, se vier, veio. Se alguém decidir por você e te colocar essa oportunidade, né, aquela coisa, o príncipe no cavalo branco, tu tá lá na torre e ele vai aparecer, porque você não fez nada para aquilo. Só que aí você está dependendo do outro, e quando a gente depende do outro, o timing é do outro. O que é importante para você, quem tem que fazer é você. Perfeito. Fica a dica. Fica a dica. Mais uma perguntinha de vídeo aqui. Olá, meu nome é Raquel. Minha dúvida é o seguinte: eu tenho um filho adolescente, ele tem 16 anos, e às vezes a gente precisa abordar alguns assuntos assim que não são tão, não vou dizer agradáveis, né? Mas alguns assuntos mais delicados, assim, tanto da nossa parte em relação a eles, como eles em relação à nossa. E aí a gente sempre acaba pensando assim, hoje eu não tô bem, ou hoje ele não tá tão bem, vou deixar essa conversa para amanhã, vou esperar mais um pouco, vou esperar mais uns dias. Eu acho que isso é um sinal da autossabotagem, pelo que eu entendo, né? Então, a gente procrastinar, deixar para amanhã, né? E levando sempre para frente, sem resolver a questão. Então, minha pergunta é a seguinte: o que a gente pode fazer, né, para evitar esse tipo de atitude, né? Quando a gente se depara aí com um assunto delicado, com um momento mais difícil entre mãe e adolescente, que a gente tem que abordar, tem que conversar, qual que é a dica que vocês dão para a gente não cair nessa de vou deixar para amanhã, né? Vou deixar para fazer depois? Essa é a minha pergunta. Flávia, essa pergunta da Raquel, para mim, assim, é muito importante, porque quem é mãe de adolescente sabe o quanto é difícil, né? Nossa, me identifiquei tanto, assim, fiquei pensando, por que a gente faz isso naturalmente, assim? Então, Ju, procrastinar conversas difíceis. Procrastinar já é uma coisa muito comum. É um dos comportamentos sabotadores que a gente, assim, que eu mais encontro, que mais as pessoas vêm conversar comigo. Procrastinar conversas difíceis, mais ainda. Mais ainda. E aí, vem do seguinte, né? Lembra que a gente falou do pertencimento. Então, assim, tem um padrão, um dos padrões de sabotagens que é bem conhecido, que se chama esquivo, né? Que é justamente essa coisa de você querer viver uma vida prazerosa, leve e agradável. Por favor, alguém, né? Tipo, que bom seria que, se eu não tocasse em nada, as coisas fossem autorresolutivas, autolimpantes, né? Tipo, é o famoso varrer para debaixo do tapete. O que acontece é que, às vezes, por exemplo, nessa questão do adolescente, principalmente, provavelmente o tapete vai levitar, né? E a coisa não vai resolver. E o adolescente não vai mudar. Então, a questão é o seguinte: você não quer magoar o outro, mas, ao mesmo tempo, a solução vai se afastando cada vez mais quando você não trata. E aí é esse discernimento. Na hora que você para e começa a falar, como a Raquel falou, né? Vou esperar eu estar melhor. Vou esperar ele estar melhor. É você reconhecer e falar, estou enrolando, porque esta conversa não vai ser agradável. E o problema é que, assim, o pensamento esquivo, né? O pensamento que te leva a procrastinar, ele pensa assim, eu queria uma vida agradável. E essa conversa vai ser desagradável. Então, não vou ter essa conversa. Só que, em vez disso te dar uma vida agradável, não ter essa conversa,
você fica com a ansiedade da conversa não resolvida. Então, você não fica com uma vida leve. Você fica com aquela coisa, putz, ainda tem aquele assunto que eu ainda não tratei. O que mais que eu vou inventar para continuar postergando? E o pior, o fato, a causa raiz do problema, além de você ficar ansiosa pela conversa, ainda tem a causa raiz lá do assunto, que pode também ir piorando. Então, o ponto é, identifiquei que está assim. Eu tenho que pensar o seguinte. Resolver o problema. Se eu não falar, o problema piora ou melhora? Piora, provavelmente. Sim. Quais são os ganhos de eu falar? Quais são as perdas de eu falar? O que de pior pode acontecer quando eu for falar? Qual é a pior coisa que pode acontecer? O mundo caiu. O que vai acontecer? E, normalmente, o medo... E aí eu vou até dar uma ampliada, tá? Que é além desse assunto. O medo, ele se alimenta do desconhecido. Então, normalmente, você se paralisa no medo sem nem parar para pensar de onde que veio e para onde que vai. Então, você parar e pensar assim, o que de pior pode acontecer? Pior cenário, tipo, catástrofe total, apocalipse zumbi. O que vai acontecer? Normalmente, quando você vê isso, o pior que vai acontecer, ele vai ficar chateado. Oi? E aí ele vai ficar chateado, ele vai hoje ficar muito bravo, vai falar umas coisas que eu não vou gostar de ouvir, aí você fala, tipo, quantas vezes essa criatura já ficou assim, sem eu falar o que eu quero? E aí, Ju, autodomínio é uma coisa que a gente precisa exercitar. Autodomínio é, quando eu falar que a gente vai, a gente vai. E aí tem até já estou assim, trazendo umas dicas intermediárias, né? Mas assim, vamos lá. Que é o seguinte. Muito me interessa. Não, tipo assim, autodomínio, tem a Mel Robbins, ela tem uma técnica dos 5 segundos, tem um TED dela, né? Que é o seguinte, 5, 4, 3, 2, 1, vamos. E não tem negociação, você com você mesmo. O Tony Robbins também, que é um super coach, que tem um monte de material super bacana aí disponível, ele fala assim, when I say go, we go. Ele com ele mesmo, né? Tipo, quando eu falo vamos, não tem negociação. E aí ele treina isso. Ele tem um monte... Ele acredita muito nessa coisa da fisiologia. Mas independente do porquê ele faz, ele tem uma coisa que ele se joga lá num banho gelado. E aí quando eu digo que a gente vai, e se mete no banho gelado. A conversa difícil é a mesma coisa. Acredito nisso. Tem que falar? Então, assim, eu vou me preparar, o que eu quero falar, por quê, o que de pior vai acontecer, fiz lá o meu processo racional. Então, eu vou falar quando? Hora tal, momento tal. Ele chegou hora tal, 5, 4, 3, 2, 1, vamos. E vou. E não volto. Levanto e vou. E não quero mais pensar. Não quero nem saber das consequências. Vai. Não, é inegociável. Vai e vai. E aí, tipo, quer treinar? Tipo, aquela relação tá muito difícil, essa fala tá muito difícil, é muito custosa, ou você pensou o pior que pode acontecer, pensou no apocalipse zumbi, e o apocalipse zumbi tipo, foi zumbi mesmo, tipo, sei lá, ele vai fugir de casa, sei lá, uma coisa mais assim, que você não tá pronta para lidar com isso, testa numa coisa menor. Testa num desafio menor. E vai ganhando confiança para você ir para porque a autossabotagem, ela não é um interruptor. Tipo, alguém vai te dizer onde está, tu vai falar, apertei, resolvido, agora sou plena. Não é. É um aprendizado contínuo. E o querer também é muito forte, né? Porque às vezes tem uns assuntos que a gente, é importante e tal, mas pode ser amanhã, ou mas assim, tem aqueles que não, que tem que ser falado e pronto. Eu acho que o querer aí também, ele vem mais forte, né? Quando a gente quer, quando a gente precisa, quando é muito necessário, assim, o falar.
com o filho, com o marido? Acho que sim, pela urgência, talvez, né? Tipo, uma coisa que for ter uma consequência muito grave, você tá com tanto medo da consequência que você se propõe a correr esse risco. Mas acho que vale o pensamento, até para você exercitar, vencer esse comportamento, o pensamento seguinte: sempre que você começar a... E é legal perceber, né? Você começar a perceber o que eu invento toda vez que eu não vou falar. E aí você passar, quando eu for fazer isso de novo, eu já sei que isso é gatilho. E aí eu interrompe o ciclo. E lembra, quanto mais eu faço, mais vira hábito, vira o caminho, a resposta automática do cérebro. E se eu não quero essa resposta, quero outra, eu preciso começar a fortalecer o outro caminho neural. Então, eu tenho que fazer. Fazer, até ele virar o principal. Isso a gente está falando aqui de adolescente, tal, porque foi a pergunta da Raquel, mas vale para a sua carreira, para o seu trabalho. Às vezes um chefe te dá um feedback negativo, ou você mesmo precisa mandar embora alguém, demitir. E aí, né, às vezes não dá para esperar, tem que ser e não consegue, assim, ou não recebe muito bem esse feedback negativo, né? E aí... eu acho assim, você tem que pensar sempre assim. Qual é a sua intenção quando você vai falar? Como é que você cuida para o seu impacto estar alinhado com a sua intenção? Então, assim, o adolescente, muitas vezes, ele não vai estar alinhado com você. Nunca. Mas você pode levar, assim, para ele: olha, não estou aqui porque eu quero atazanar a sua vida, nada disso. O ponto é esse, e eu estou fazendo isso porque eu te amo, porque eu estou preocupada, porque, enfim, isso tem consequência. E aí você acreditar, porque, assim, o evitar conversa difícil tem muito da relação de você não querer magoar e de você ficar com medo de perder aquele vinho, né? Daquela conversa se tornar um rompimento definitivo. A autossabotagem vem muito de você achar que qualquer conversa desagradável vai gerar um rompimento definitivo. E aí você evita. Então, é você acreditar que se você se tem um ponto para ser colocado, e se você está confiante de que aquele ponto faz sentido, você ir lá e ir com a intenção e aberta para ouvir e colocar. Não é para entrar em negociação, não é esse o ponto, mas assim, de também ouvir o outro, acolher, mas botar o seu ponto. E que a sua intenção não é de romper. Então, não é porque você está se sentindo assim que vai ser assim. Sentimento não é fato. Sempre bom ter isso. Importante. Lembrando que a gente está no YouTube e é muito importante que você se inscreva no canal, deixe comentários, participe, é muito importante, ative o sininho. Mulher e Vida. Lembrando, Flávia, eu queria falar nesse tempo que a gente está vivendo, né, que a gente passou 2020, 2021 ainda estamos, né, nessa negociação, digamos assim. Aí sobrou bastante tempo para a gente, né? Estamos aqui, ó, em casa, cada uma na sua casa, né? Se fosse num estúdio, de repente tu não conseguiria ir. E, enfim, perde-se tempo. A gente que mora em São Paulo sabe que, de repente, eu estou aqui em Moema, quero ir para a Barra, olha, já estou no Rio. Né? Vai ficar longe um bocado. Quero ir para Perdizes, vou levar 1 hora. E aqui estamos falando, enfim, rapidinho. Aí a gente cria essa coisa de achar que a gente tem tempo sobrando. E com o tempo sobrando, que a gente, por alguns momentos, temos o tempo sobrando, nesse quesito, assim, de pegar carro, de não ficar no trânsito. Mas aí é tanto tempo que a gente tem, e a gente vai, quando vê, não fez nada daquilo, por ter tanto tempo. A gente não está conseguindo administrar o tempo. E aí isso também vira uma autossabotagem, a gente vai... A relação... Não conhecer, assim... É difícil. Não consegui administrar o tempo. Então... Tanto tempo que a gente queria, né? Tanta gente reclamando que não tinha tempo para nada, e hoje a gente tem tempo. Dá tempo, porque a gente está recebendo o supermercado em casa, né?
Os aplicativos estão aí. A gente está trabalhando de casa. A gente não está pegando carro, ou muito pouco. Ganhamos tempo. E, ao mesmo tempo, a gente não está sabendo lidar com isso. E aí a gente vai se minando ou se auto-sabotando com isso, não sabendo utilizar o tempo? Então, a forma de lidar com o tempo pode ter muitas diferentes tipos, diferentes justificativas para você se sabotar em relação ao tempo. Então, assim, como cada uma não dá conta, né, de fazer essa gestão do tempo, pode ser bem diferente. O que acontece às vezes, vou dar alguns exemplos para mostrar que é diferente. Por exemplo, você pode se encher de tarefas dentro de casa, que no fundo você está enxertando na sua checklist para você jogar aquela que você está procrastinando para longe. Então você fala, não, porque eu estou em casa, porque na verdade eu tenho que ver as crianças, eu tenho que ver o dever de casa, mas se eu não for lá, ele não vai conseguir imprimir, se eu não for, ele não vai conseguir logar, porque a internet, se eu não avisar, e aí você vai inventando um monte de coisas para procrastinar. Ou você pode, porque você está em casa, resolver que você vai controlar tudo que quando você não estava aqui, você não controlava. Então, também é uma forma de diferente. Ou você vai falar, agora que eu economizei, tipo, X minutos de translados, eu vou fazer mais 5 cursos, 450, encaixar aqui, mais vou fazer aquela yoga que eu nunca fiz, e mais o exercício físico, e mais a leitura, e mais a meditação, e aí quando você vê, você realmente botou mais tempo do que você liberou. E aí, o que é importante? Importante é você saber o que é importante. Qual é a coisa que você não pode deixar de fazer para você terminar o dia com uma sensação de que valeu, que você cumpriu. Legal. É um pensamento. A gente tem mais uma perguntinha de vídeo. Manda ver. Olá, meu nome é Fernanda Chade e a minha pergunta é qual é a dica para uma pessoa que conhece os seus sabotadores e até consegue identificar momentos em que eles estão atuando, que a mente começa a se perder, então que, teoricamente, essa pessoa tem um bom autoconhecimento, mas ainda assim tem dificuldade para definir claramente seus objetivos e implementar as metas? Muito bom. Muito bom. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho que precisa ficar claro é o que a gente falou há um pouco tempo, né? Esse processo de criar novos caminhos neurais que olhem para o mundo como um lugar de abundância, de oportunidade, de crescimento, não é um interruptor, não é uma coisa que você vai e nunca mais você vai fazer. É um processo. É tipo videogame. Vai passando de fase? Ao você ter consciência, você está melhor do que quando você não tinha. Quando você começa a mudar alguns comportamentos, você começou a construir uma autoconfiança de que você é capaz. E aí, alguns comportamentos você conseguiu automatizar melhor, outros não. Alguns desafios você conseguiu lidar, outros não. Então, você ter um autoconhecimento, você conhecer aquilo que te sabota, você conhecer o que é importante para você, é um enorme passo. Mas não é o passo todo. Ele é um enorme passo porque ele te coloca no poder de olhar para frente e falar, eu ainda estou... Alguma coisa ainda está me segurando. Algum medo ainda está me prendendo. E assim, a certeza é uma necessidade das mais básicas que tem do ser humano. Essa necessidade de certeza. E definir objetivos tem muito a ver com você ter um pouco de clareza e um pouco... Mas você busca certeza e não clareza, sabe? Entende o que eu estou falando? Assim, você quer mirar e acertar na formiga atravessando a rua. Você quer fazer... Na hora que você for definir e for executar, você quer que não esteja mais nada fora do planejado, do pensado, que nada
Tipo, e se eu fizer tudo isso e não fosse isso? E se eu fizer isso e, no fundo, eu não ficar feliz? Eu estou indo para fazer, né? E se eu me ralei toda aqui, estou fazendo um esforço, e se não for? O problema é que, assim, se não for, eu aprendi. Se não for... Atenção na caminhada, né? O caminho só se faz caminhando, não é isso? Então, assim, a clareza não é um processo estático. A clareza, ela só vem do movimento. Quanto mais você anda, mais clareia. É tipo carro no túnel. Você ligou o farol. Quanto mais você anda, mais você vai enxergando. Você está lá do lado de fora com uma lanterninha, bicho, é um pretume danado. Quanto mais você anda, mais você clareia. E aí, como é que você pode fazer isso? Porque o que acontece quando você não faz? Você volta para o comportamento que a gente mais falou aqui hoje, para a procrastinação. Porque você não tem clareza de qual é o seu objetivo, que você também perguntou. Vale a pena escrever? Vale, porque você tem que ver as oportunidades, porque isso dá clareza. Então, se você não faz, você não sai do lugar. Você tem que andar. E tem que se forçar a andar. Como? Se forçando. Como? Prazo tal. Qual é a ação? Ação. Não é o pensamento, não é o raciocínio, não é o plano. Qual é a ação que eu vou fazer que vai me aproximar do meu objetivo? A menor possível. Qual é o menor passo possível? Aquele que menos... Tipo, a chance de dar errado é mínima. E aí você vai criando e vai construindo a sua confiança de andar e a sua clareza de que você está indo na direção que você quer. E sempre assim, trabalhando o pensamento, né, o que o povo chama de mindset, né, para você pensar o seguinte: não existe fracasso, existe aprendizado. O único fracasso é você não fazer e não aprender, né? Você fazer uma coisa, dar errado e você não aprender nada, você desistir, isso é fracasso. Mas o resto é aprendizado. E aí, como é que você pega esse aprendizado para tentar de novo de uma forma diferente? Perfeito. E de novo, e de novo, e de novo. Porque é assim. Até conseguir. E assim a gente encerra. Obrigada pela participação, por tanto conteúdo bom, por esse aprendizado, né? E aí vale para a gente se autoconhecer, se escutar e tentar ser cada vez melhor. Te agradeço muito pela participação aqui no Mulher e Vida. O Instagram Obrigada. da Flávia, Vibre Sua Essência, é sensacional. Então, só o fato de conhecimento é tudo, né? De a gente poder falar sobre esses assuntos já é, assim, um primeiro passo. Então, estamos abertos. Qualquer coisa é só conversar com a gente aqui, tá bom? Obrigada, Flávia. Obrigada a você, Ju, foi um prazer. Eu acho que é exatamente o que você falou, é o despertar, né? Só estar aqui com a gente conversando, você já começa a perceber, uau, esse comportamento me reconhece. Exato. E aí, tipo, tem jeito de mudar, é possível mudar. Né? E aí você começa uma jornada muito linda de autoconhecimento, de autoconsciência e de autodomínio. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme, foi uma conversa deliciosa. Espero que todas as pessoas que estejam vendo aproveitem o conteúdo. Esperamos sim. Mais informações, todas as informações lá no nosso Instagram, @mulherevida, e também dá uma olhadinha lá no Vibre Sua Essência. Obrigada no YouTube, nosso canal. Se inscreve, não esqueça. Sua participação é muito importante. Obrigada.